Olha, se tem um livro que é super influente, mas que ao mesmo tempo assusta muita gente, é O Capital do Karl Marx. É ou não é? Muita gente começa a ler, mas pouquíssimos chegam até o final. Mas e se eu dissesse que tem um jeito diferente de encarar essa leitura? Uma estratégia para quem sabe finalmente dominar essa obra gigantesca. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Pois é, quem já pegou o livro para ler sabe bem do que eu tô falando. A fama dele precede, né? É uma obra que sem dúvida mudou a história. Só que ela também é famosa por ser, bem, densa, super complexa e para muita gente quase impossível de ler. Parece que a gente está tentando escalar uma montanha de conhecimento sem equipamento. E olha, essa sensação de dificuldade não é coisa da nossa cabeça, não. O próprio sociólogo Francisco de Oliveira, que escreveu um dos textos de introdução para a edição brasileira, manda real. Ele diz que, começage, o Capital é de leitura difícil, às vezes quase intransponível. Ou seja, até os especialistas admitem que o negócio é complicado. A dificuldade é real e tá tudo bem se sentir assim. Mas a grande pergunta é, e se tiver um segredo? Um macete para ler essa obra? Uma espécie de porta dos fundos para quem não é especialista em economia nem em filosofia. Bom, é exatamente essa porta que a gente vai tentar abrir hoje. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender a anatomia de um livro. Porque para saber como ler, primeiro a gente tem que sacar como ele foi pensado, como ele foi construído, certo? E aqui entra o nosso primeiro guia nessa jornada, aquele que eu já comentei, o Francisco de Oliveira. Ele traz uma metáfora que, olha, é poderosa. A sugestão dele é a seguinte: não pense no Marx como um filósofo viajando nas ideias, mas sim como um anatomista. Essa ideia fica super clara com essa citação dele. Oliveira diz assim: colocando o corpo do capitalismo sobre a lápide fria da realidade, Marx procede como um anatomista. Abre o interior do sistema para uma sistemática exploração. Entende a imagem? O livro, então, não é só um monte de ideias jogadas. É, na verdade, uma dissecação. Tudo ali é metódico, passo a passo. E se a gente olhar o sumário, essa estrutura metódica fica escancarada. A obra tem uma progressão super lógica. Pensa só, ele começa com o tijolinho, a célula mais básica de tudo, que é a mercadoria. A partir daí ele vai construindo a análise degrau por degrau, passa pela transformação do dinheiro em capital, depois explica a produção de mais valor, até, bam, chegar no grande processo de acumulação de capital. É uma construção mesmo. Beleza? E entendida a estrutura, vamos para a parte mais esperada, a estratégia secreta de leitura. Sim, existe uma passagem meio que escondida para navegar por esse prédio, um segredo que pode, de verdade, mudar completamente a experiência de leitura. E quem entrega essa chave de ouro pra gente é o nosso segundo guia, o filósofo francês Louis Althusser. Ele escreveu um texto que é tipo um alerta, uma dica para os leitores do livro. É aqui que o Althusser revela o motivo de tanta gente desistir. Ele diz que as maiores dificuldades estão concentradas no início do livro, na seção 1. Essa primeira parte, gente, é super abstrata, cheia de filosofia alemã, é basicamente um muro gigante que aparece logo de cara. É aí que a maioria das pessoas bate e volta. Então, preste atenção, porque aqui está o pulo do gato. A recomendação do Althusser é, ao mesmo tempo, surpreendente e, olha, libertadora. O que ele diz é, primeiro, pule a primeira seção. Isso mesmo, pode pular mercadoria e dinheiro, por enquanto. Segundo, comece a ler direto da seção 2, que fala da transformação do dinheiro em capital. E terceiro, só volte lá para o comecinho, para a seção 1, depois que tiver lido todo o resto do livro. É uma ideia que vai totalmente contra a intuição, né? Mas é simplesmente brilhante. Certo. Agora, por que essa estratégia funciona tão bem? Porque ela nos joga direto no centro do furacão, no coração do argumento do Marx. E esse coração tem um nome: mais valor. O próprio Althusser explica isso perfeitamente. Ele diz: a partir da seção 2, o leitor penetra diretamente no coração do capital. E esse coração é a teoria do mais valor. Ou seja, ao pular aquela parte super abstrata do começo, a gente aterrissa de paraquedas exatamente no conceito mais importante de todos. Tá, mas o que é esse tal de mais valor? Tentando simplificar bastante, é a teoria científica que dá nome para uma experiência que muita gente sente na pele, a exploração. É o conceito que faz a ponte entre a teoria econômica, que parece tão distante, e a realidade do dia a dia no trabalho. Vamos pensar numa situação prática. A pessoa trabalha o dia inteiro, produz uma riqueza que é visível para a empresa e no fim do mês recebe um salário que, convenhamos, parece ser só uma parte pequena de todo o valor que ela gerou. Pois é, essa diferença, esse valor a mais que foi produzido, mas não foi pago, é o que o Marx batizou de mais valor. É exatamente nesse ponto que a teoria e a vida real se encontram. Beleza, chegando na nossa última parte. Uma ferramenta, não uma bíblia. Com tudo isso que a gente conversou,
Qual é a melhor forma de encarar o capital, então? Aqui, a gente volta para o Francisco de Oliveira. Ele dá um recado importante. O Capital não é uma bíblia, mas uma contribuição à crítica da economia política. O que isso quer dizer? Que não é para ler o livro esperando um monte de respostas prontas e dogmas. A ideia é outra. É um livro de perguntas, de métodos de análise. Então, a melhor maneira de ver a obra é como uma caixa de ferramentas. Exatamente. São ferramentas para a gente poder dissecar o sistema econômico. E ferramentas, a gente sabe, foram feitas para serem usadas, para serem debatidas e, por que não, para serem melhoradas e expandidas com o tempo. E isso tudo leva a gente a uma pergunta final, que fica para reflexão. Como é que um kit de ferramentas de anatomia lá do século XIX pode ajudar a gente a entender o corpo econômico super complexo do século XXI? Pensa aí. Economia de aplicativos, inteligência artificial, será que serve? Talvez a relevância de O Capital hoje em dia não esteja tanto nas respostas que ele dá, mas sim na força das perguntas que ele nos ensina a fazer.